Fala galera, graça e paz, tudo bem? Estão felizes com Cristo? Espero que sim. Meu nome é Ives, estou aqui por uma demanda. Se você está assistindo um vídeo assim como eu, você teve às vezes um pouco de dificuldade para começar a leitura da Bíblia. Então eu estou aqui para te ajudar, assim como fui ajudado, precisei, demorou um pouquinho, mas é esse entendimento que a gente precisa, inicial, o básico do básico mesmo ali para começar a leitura da Bíblia e entender. Então, a Bíblia, ela é um conjunto de livros, né? Ou seja, ela tem uma lógica para a leitura, ela é estruturada, não dá para simplesmente pegar a Bíblia e falar, hoje eu vou ler a Bíblia sem conhecer, sem saber onde você vai abrir, que livro você está ali, sobre o que é aquele, qual é o assunto daquele livro ali, para você estar ambientado. Então, a Bíblia é um conjunto de livros. Imagine só, você abre ali a Bíblia e cai lá em Juízes, a passagem, Gideão então morreu e o povo de Israel abandonou a Deus e começou a seguir outros deuses. Imagine, você vai ficar tudo confuso, vai falar assim, ué, mas como assim? Os israelitas, o povo de Israel abandonou Deus? Ou aquela clássica, né? Você abre lá na crucificação de Jesus e lê, né? Assim, a hora Jesus fala pro rapaz, pro ladrão que está sendo crucificado ali ao lado dele, ele fala assim, hoje mesmo estarei contigo no paraíso. Imagine, você pega, abre a leitura ali e fala, ai meu Deus, hoje mesmo eu vou estar no paraíso com Deus, eu vou morrer. Então não dá para abrir e sair lendo assim. Lógico, às vezes, uma ou outra vez vai dar certo, vai cair num versículo legal, animador, bom, cheio de promessa, mas muitas vezes vai cair em algum lugar ali que está fora de contexto, que não faz parte daquilo que está vivendo. Enfim, tem um jeito certo de ler a Bíblia. O que a gente precisa primeiro saber? Então, alguns pontos. A Bíblia ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. Como assim, Antigo e Novo? Antigo Testamento, que vem desde o início lá de Gênesis, os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés, que no judaísmo é a Torá, né? Então traz muito ensinamento, traz as leis, depois tem os profetas, os livros históricos, livros de sabedoria, os profetas maiores, menores, enfim. E aí vem Jesus. Do nascimento de Jesus para frente é o Novo Testamento, que é quando começou a se contar os anos. Então, tem gente que acredita que Jesus não é o Salvador, que não é Jesus, mas pensa, o cara veio, os anos começaram a se contar a partir dele. Gente, me perdoe o cara, é um jeito de falar, mas eu amo Jesus e ele entende muito bem quando eu falo o cara, de ser o cara, o enviado, o Messias, né? O aguardado. Enfim, voltando aqui, temos então o Antigo e o Novo Testamento e nós vamos hoje falar do Novo Testamento. Porque eu, Ives, aconselho você a ler, a começar a iniciar sua leitura da Bíblia pelo Novo Testamento, ali por Mateus, Marcos, Lucas, João, depois Atos dos Apóstolos. Então vamos entender aqui o Novo Testamento. Então, temos os 4 evangelhos. O que quer dizer evangelho, Ives? Evangelho significa boas novas, boa nova, a história de Jesus. Então, os 4 evangelhos contam a história de Jesus, seus ensinamentos, seus milagres, o tempo que ele esteve, se fez carne, se fez humano para passar aqui com a gente, para mostrar que é possível vencer o pecado. É muito difícil, todo dia a gente peca, né, gente? Mas tem que se arrepender e ser feliz com Jesus todos os dias aí. Então você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos por evangelhos sinópticos. O que quer dizer isso? Que eles trazem a mesma essência, a maioria das histórias se repetem nos 3, a maioria das parábolas, os ensinamentos, o sermão do monte, muita coisa ali, mas cada um da sua ótica. Mateus conviveu com Jesus, andou com Jesus, foi um dos seus discípulos. Marcos, que na verdade é João Marcos, andou com Pedro, por isso que conhece bastante gente que chama João Marcos, né? Não só Marcos ou só João.
mas ele é mais conhecido como Marcos, Lucas, que andou com o apóstolo Paulo, e João, que também andou com Jesus. E aí depois dos evangelhos nós temos os Atos dos Apóstolos, que é a continuação após a morte e ressurreição de Cristo. A história dos apóstolos, do início da igreja, tudo como aconteceu ali, muita coisa deliciosa, muito prazerosa de ler. Tem ali acho que é o ápice ali é em Atos 2, onde vem o batismo com o Espírito Santo. O de repente, já fica um aprendizado aqui. De repente veio do céu um vento impetuoso. Esse de repente levou 10 dias, gente. Então, conforme a gente vai lendo, vai aprendendo, ali em Atos 1 você vai ver que eles estão na Páscoa, né? E depois só no dia de Pentecostes vem o batismo com o Espírito Santo, ou seja, 10 dias depois. Então ali a gente se lê, de repente veio do céu um vento impetuoso, mas esse de repente levou 10 dias. Apenas 120 permaneceram ali, louvando, adorando, aguardando do céu. E é legal que conforme você vai lendo a Bíblia, vai aprendendo, os louvores que você canta, que você escuta, vai fazendo muito mais sentido. Ficar em Jerusalém, até que do alto venha, ou seja, está falando dessa passagem aí. Aí você escuta também, como em Joel. Já foi ler lá o livro de Joel, é no Antigo Testamento, no finalzinho, ele é bem pequenininho, vale muito a pena ler. Fica a dica aí também, mas vamos voltar para cá. Então, aí passando o Atos dos Apóstolos, começam as cartas paulinas, as epístolas. Epístola quer dizer carta. Então, aí você vai ter a primeira carta ali, carta à igreja de Roma, os romanos. Aí tem Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, Coríntios não, gente, Coríntios, né, que é da igreja de Corinto. Até a carta para Filemon. E aí depois dessa última carta paulina, vem as cartas gerais, começando com Hebreus ali, que não tem um autor definido, não foi chegado até um consenso comum, né, dos teólogos, dos grandes estudiosos aí, para se atribuir um autor. E aí temos as outras cartas, tem ali de Tiago, Pedro, João, Judas que era irmão de Tiago, que também era irmão de Jesus. Então eles eram irmãos, esse Judas é o irmão de Jesus, não é o Judas Iscariote, aquele que traiu o Senhor Jesus. Naquele tempo era muito comum o nome Judas, né? E depois nós temos o Apocalipse, fechando, encerrando a Bíblia aqui com o Apocalipse, quer dizer revelação, que João teve essa revelação dos céus, muito linda, muito lindo, né? O livro de Apocalipse. Então vamos lá. Você vai pegar a sua Bíblia, você vai começar essa leitura. Nós temos... a gente vai ter muitas dúvidas, né? Então, eu tinha bastante dúvidas também no começo, por exemplo, por que Trindade? Como assim Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito? Os três em um, os um são três. Aí, por que quem toma Santa Ceia? Por que tem Santa Ceia todo domingo, todo primeiro domingo do mês, no caso da minha igreja, é assim? Por que raiz de Jessé, filho de Davi? Então, já no comecinho de Mateus ali você vai ver a genealogia de Jesus, e aí você vai ver que ele vem de Jessé, né? Jessé é pai de Davi, por isso que ele é a raiz de Jessé, filho de Davi. São tantas gerações, 14, depois mais 14, tem a quantidade certinha ali no Mateus, não perca a leitura. Comece a ler, comece com dois capítulos por dia, você vai ver que rapidinho, se você começar por 2 capítulos por dia, em 2 semanas você vai ter lido Mateus inteiro. No começo não adianta sair lendo tudo de uma vez, que é bastante coisa. O ideal é você fazer, por exemplo, você vai ler os 2 primeiros capítulos, lê 2 vezes. Fica mais fácil para entender, para absorver. Aí depois, conforme você vai ficando mais apaixonado pela palavra, aí você vai lendo, vai imaginando Jesus andando, chamando, curando. É tanto milagre, tanta coisa linda, tanto ensinamento dele que não dá vontade de parar de ler. Então, a leitura é um hábito, comece com esse hábito, comece lendo de pouquinho e logo você vai ver que você não vai conseguir mais ficar sem ler. Qualquer pausa que você vai ter, você vai querer
lê a Bíblia. Eu tenho um aplicativo no celular, é muito útil, tem todas as versões ali. Isso é um outro assunto também bacana, que é dúvida de muita gente. Eu escuto o pastor falar assim, eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Eu vou ler na tradução NVI. Então nós temos várias traduções aqui para o português. Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista Fiel, NVI, que é a nova versão internacional. Tem a nova versão transformadora, NVT, que eu gosto muito. Estou com uma bíblia de estudo nela, que fica bem dinâmica a leitura, gostosa. Tem a NTLH, que é nova tradução nos dias de hoje. Então coloca aqui nos comentários suas dúvidas, tudo que você vai tendo de dúvida, a gente for juntar tudo, depois a gente faz um vídeo só com as dúvidas. Pode me chamar no Instagram também, lá eu vou respondendo, mas vai comentando aqui, de repente se for alguma coisa simples, fácil ali, a gente responde até no próprio comentário. Me ajuda a chegar mais longe, levar esse vídeo para mais pessoas que precisam de ajuda, assim como eu precisei, como você precisa. Aperta aqui no botão inscreva-se, comenta e dá um like. Se você não quiser ser avisado, não precisa apertar o sininho, mas se você apertar o sininho, toda vez que eu postar um vídeo, você será avisado. Certo? Fica com Deus, aproveite sua leitura e se apaixone por Jesus.